Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Tudo Sem Firulas. Eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, uma empresa que cria apresentação para grandes empresas e também ensina profissionais a fazerem boas apresentações no método Sem Firulas, o método que a gente criou aqui no Minimiza. E no vídeo de hoje eu vou te falar os 5 maiores erros que você comete ao criar a apresentação do seu TCC ou de qualquer tese aí de mestrado, doutorado, tudo em relação às apresentações acadêmicas. Então vamos lá. Antes de falar dos 5 maiores erros, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo vai ter um botão vermelho, você vai se inscrever. A gente tem vídeo novo toda segunda e quarta-feira, muito sobre apresentação, empreendedorismo, mídias sociais, produção de conteúdo, então você não pode perder. Se inscreve aqui embaixo. Vamos para os 5 maiores erros que você comete ao criar uma apresentação acadêmica. Antes da gente falar aqui dos maiores erros, desses 5 maiores erros que a gente separou, eu gostaria de fazer 2 observações. A primeira delas é que eu sei que muitos congressos, principalmente da área médica e voltados aí para algumas áreas mais específicas da área da saúde, eles têm algumas regras muito específicas. Então, por exemplo, eu sei de congressos e eventos desse tipo em que o palestrante, a pessoa que está ali, que foi aprovada para falar naquele congresso, ela precisa respeitar um número máximo de slide, ela precisa manter um template padrão que eles enviam com a marca do congresso e por aí vai. Então eu sei que esse tipo de palestrante, se eles não seguirem essas regras muito certinho, eles acabam sendo desclassificados. Então, assim, vamos pensar que tem sempre os dois lados, tá? Eu sei que existe essa galera e a gente não está considerando aqui isso. Eu entendo que muitas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, mas em outras a gente pode inovar. A segunda coisa que eu queria deixar muito claro é que você está nesse momento de fazer uma apresentação para a faculdade, até para a escola, para o mestrado, enfim, qualquer apresentação acadêmica, pensa que isso é um momento da sua vida. É só um pedaço, são 2, 3, 4 anos que você vai fazer esse tipo de apresentação para o seu mestrado, para a sua faculdade, para o seu pós-doc. O que eu quero dizer é que é um momento. E você tem que pensar em apresentações num longo prazo. Você tem que pensar que as apresentações podem mudar a sua carreira. E a sua carreira é algo no longo prazo. Você tem que enxergar isso para o futuro. Então, é importante que você pode até estar nesse momento de apresentação acadêmica, mas, além disso, você tem que pensar no seu futuro. Então, fica aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos que a gente preparou sobre apresentação, porque mesmo que o seu momento seja para apresentação acadêmica, eu tenho certeza que você precisa se preparar para o longo prazo, para a sua carreira como um todo. Então vamos lá. O primeiro grande erro que eu vejo são pessoas que colocam o nome na capa. E aí fala, Laís, mas isso é errado? Cara, não é errado, não é tão errado assim. Mas você poderia fazer melhor. Então, na capa, a capa tem que ser o mais minimalista possível. Então, o logo da empresa, o logo da faculdade com o nome do seu trabalho, do seu TCC, enfim, algo muito simples. E o segundo slide você deveria usar para se apresentar. E aí sim você tem um momento ali de se apresentar e mostrar quem você é para aquelas pessoas e não só colocar um simples nome na capa e falar, eu sou a Laís Vargas e esse é meu trabalho. Então, pensa em, é errado colocar o nome na capa? Não, mas não é a melhor estratégia. Então, tenta mudar isso. O segundo ponto, que talvez seja o que as pessoas mais cometem nesse tipo de apresentação, é colocar uma numeração no slide. Ou seja, cada slide tem ali no cantinho 1, 2, 3. E aí eu nunca entendi muito bem isso. E eu já fiz graduação, pós-graduação, e eu sei que não é necessário, não é uma coisa necessária, colocar essa numeração. E aí algumas pessoas argumentam, mas o meu professor pede para ter o slide, o número do slide, porque aí ele consegue voltar, ele fala, fulano, volta no slide 6. Mas aí eu não entendo muito bem essa lógica, porque ele deveria falar que ele vai voltar em um assunto específico. Eu não acredito em numeração de slide.
Até porque eu vejo o slide como uma cena da sua apresentação. Assim como tem uma cena de um filme. Os filmes não têm as cenas numeradas, isso não existe. Então, eu não acredito nesse formato e eu acho que professores que exigem isso são antiquados. Eles estão atrasados e não você. O terceiro ponto é colocar a fonte da pesquisa de uma forma muito completa. Eu vejo muito isso, colocar a página que foi tirada, qual é o ano, qual é a editora daquele livro que você pesquisou aquilo. Cara, não é necessário numa apresentação. Isso é necessário em um documento de Word, em um relatório. Aí sim você precisa ter aquilo muito detalhado. De qual página, de qual livro você tirou aquela citação. Aí sim é importante. Mas em uma apresentação, você só ter ali a fonte, o nome do autor, isso já é o suficiente. Porque a página que você tirou aquilo, qual foi exatamente o livro, e isso não muda a história que você está contando. Em que a fonte completa vai ajudar na sua história? Não vai ajudar na sua história. Você nem vai citar aquilo. Essa fonte completa é só para o professor depois saber onde você de fato pegou. Mas isso deveria estar num Word, num relatório, e não na sua apresentação. O quarto erro é ter um slide de bibliografia. E aí entra muito nessa questão da fonte. Tá, por que eu tenho que citar todos os livros e todos os vídeos que eu assisti para fazer essa apresentação? Em cada slide que eu pego de alguma fonte, eu já estou citando ali o nome da pessoa ou da onde eu tirei, que dado é aquele. Mas até que ponto é importante eu ter um slide completo de bibliografia? De novo, isso é uma coisa que tem que estar num texto, não tem que estar na apresentação. Por quê? Porque isso não faz parte da história. Isso é depois que a história acaba. Então pensa num filme em que tem os créditos no final. Beleza, tem os créditos. Mas aí é a hora que você não assiste mais. Aquilo ali tá só para cumprir tabela. Então, se o seu professor realmente quer isso, você pode deixar num slide oculto. Mas não é algo que tem também tanta utilidade. E antes de eu falar o último erro, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os grupos de WhatsApp, porque isso vai ajudar muito a gente. Deixa um comentário, me fala se você passa por essas situações, se você está na faculdade ou está no mestrado, está na pós e quais são as suas maiores dificuldades com esse tipo de apresentação. Mas deixa o seu like aqui e se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito a gente. O quinto erro, na verdade, tem muito mais a ver com o seu professor do que com você. Então, é quando o professor pede um limite de slide. Então, por exemplo, ele quer que você faça a sua tese, que você apresente determinada coisa, mas que você só pode apresentar em 10 slides. E por que isso não faz o menor sentido? Porque quantidade de slide é uma coisa e tempo de apresentação é outra. Então, você pode ter uma apresentação com 50 slides e fazer ela em 30 minutos. Isso é super possível. Da mesma forma que você pode ter uma apresentação de 30 slides e fazer em 20 minutos. Não importa. O que importa é o conteúdo que você vai passar. Quanto de conteúdo você está colocando nesse slide. Porque se você coloca muito conteúdo no slide, não tem problema. Você vai levar tanto tempo quanto. Então, por que você não separa as informações em slides diferentes? Porque assim você consegue contar a história aos poucos e a pessoa vai se envolvendo com você. Então isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Mas a gente entra nesse looping de tem que ter até 10 slides, porque aí minha apresentação vai levar 20 minutos. Cara, não é cronometrado, não é assim que funciona. Tem slide que você vai levar mais tempo, tem slide que você vai levar menos tempo e é normal. Cada slide tem o seu propósito. E essa é a parada, você não pode se prender no relógio, porque isso na hora do vamos ver não dá certo. Esses são os maiores erros e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aqui nos comentários se você faz esse tipo de apresentação e quais são as suas maiores dificuldades. E eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!